No filme do Nosso Lar, que é baseado numa psicografia, temos um exemplo claramente disso, sobre a questão de uma pessoa que morreu e ela achava que estava viva. No caso, aquele médico em si. Sabe aquele médico do filme Nosso Lar, o primeiro, o um? Ele morreu, desencarnou, só que como ele não tinha muita crença, muita fé naquilo, ele acreditava, tá, que ele estava vivo ainda. Tanto que se pegar uns trechos em si, ele estava ali, onde que eu tô, que hospital que é esse e tudo mais, sabe? Ele ainda estava ali, que lugar que eu tô, ele não tinha percebido que ele estava desencarnado. E isso é um exemplo sobre essa questão de pessoas que, por mais que não tenha muita fé na espiritualidade, não tenha uma crença convicta, às vezes tem essa expressão aí, essa impressão de que depois, mesmo que depois que desencarnaram, morreram, eles acreditam que ainda estão vivos. Vejamos outros exemplos. No livro chamado Memórias de um Suicida, não posso falar o resto da palavra aqui, senão o vídeo pode cair. Tem relatos psicografados onde o espírito pega e na sua própria vida, e depois que desencarna, ele ainda fica confuso, achando que está vivo em relação à vida dele. Então ele está no mundo espiritual, mas ao mesmo tempo ele está muito confuso e perdido, porque não tinha noção de como funcionam as coisas. São outro exemplo disso. Também tem um livro chamado Nos Domínios da Mediunidade, que demonstra aquelas pessoas que são viciadas em alguma coisa, bebidas, enfim, que elas acabaram desencarnando em si. Só que o que acontece? As pessoas eram tão viciadas naquilo que desencarnou e acabou nem percebendo em relação ao que realmente aconteceu com elas. Eu vou dar um exemplo meu, não que eu seja um viciado nem nada, porque o que já aconteceu? Eu já fui preso numa ilusão em relação a duas coisas. A primeira vez, quando eu fiz projeção astral, quando eu saí do meu corpo do meu corpo físico para o corpo espiritual, eu achava que eu estava ali, acordado, entende? Foi na época que a minha cachorrinha faleceu de sinumose. E nisso eu peguei e eu achava que eu estava acordado, assim, tô com vontade de fazer xixi, eu vou ali no banheiro. E nisso eu fui abrir a maçaneta da porta do meu quarto para sair, entende? Eu atravessei, entende? Atravessei do outro lado. Só que daí eu pensei, será que acabei de acordar? Eu devo ter ficado vesgo, sonso, enfim. Eu fiquei assim. Só que daí, com o passar do tempo, eu pensei, não, isso aqui tá estranho, eu não tô, gente, tá estranho. Eu atravessava as paredes e tudo mais. E nisso eu peguei e, opa, eu tô fora do corpo. E nisso eu comecei a ver, minha cachorrinha que faleceu, tava no quintal. Então, às vezes, dependendo do espírito for tão materialista, não necessariamente um ateu, mas uma pessoa que é tão materialista, às vezes ela vai querer, ela abre a porta, ela vai querer atravessar a porta, ou atravessa a porta e nem percebe, acha que a porta está aberta. Por isso você já vê pegar relatos, tem muitos relatos que falam assim, olha, coloca uma proteção na sua porta e na janela, porque os espíritos mais materialistas em si, eles têm muito apego na matéria e às vezes nem sabe, que pegaram e desencarnaram, porque eles acham que tem que eles não têm noção que pode atravessar a porta. Eles têm que ter uma porta aberta para entrar. Tem muitos relatos sobre isso. Uma outra coisa interessante, que é um outro relato meu, sobre a questão da ilusão que a gente tem sobre a questão do mundo espiritual. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu peguei e fui aprisionado no mundo espiritual. Sim, caso vocês não saibam, tem espíritos que pegam e escravizam os outros para sugar energia. Um espírito me aprisionou e ele fez uma simulação na minha vida como se eu estivesse vivendo a minha vida cotidiana, onde meu celular tocava, eu ia lá no banheiro, fazia xixi, escovava o dente, e nisso esse espírito pegava, me atacava, e nisso eu ficava com medo, e ele sugava a minha energia, e cada vez que ele fazia isso, eu ficava mais fraco ainda. Nisso num loop infinito, num loop infinito. E eu não percebia que era a vida, que era no mundo espiritual isso, entende? Era tão assim. E nisso o que acontece? Até que o meu celular físico tocou e despertou. E nisso eu falei, poxa, nossa, eu achei que eu estava ali de verdade, só que eu estava no mundo espiritual. Então, isso eu já tinha estudos e conhecimentos do mundo espiritual. Imagina uma pessoa que não tem em relação esses estudos, esses conhecimentos, como ia ficar a cabeça em si. No caso, essas pessoas assim que são muito materialistas, no caso, esses ateus, esses agnósticos em si,
pode passar por essas experiências, entende? Então é algo assim que mexe muito com os outros. No caso, esses livros que eu acabei citando para vocês ali são todos livros psicografados sobre essas questões em si, ok? Um outro exemplo clássico são casos de brechós, entende? Aqueles brechós que ficam ali, entende, em relação às pessoas que ficam ali assombrando, perseguindo, relatos de cemitério, quando você pega alguma coisa ali e o espírito te persegue, tudo isso são pessoas ali materialistas que acham que não desencarnaram, estão ali ainda. Esses livros aí, dá uma pesquisada nesses livros que contém isso, mas eu também dei o meu relato pessoal aqui. Um beijão, fica com Deus. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Deus abençoe você. Se ficou alguma dúvida, sugestão de vídeos, deixa aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado. E quem quiser consultar comigo no particular, meu atendimento tá aparecendo aqui no meu perfil.